houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. E disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. E se fores para a direita, eu irei para a esquerda. E se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E verso 10 do capítulo 13 diz: e levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. E então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló é um personagem interessante e único na Bíblia. Ele perde o seu pai, mas ele é adotado pelo seu tio. Eu imagino que perder o pai é algo muito triste. É uma situação que leva à angústia. Mas ele, perdendo o pai, teve como pai adotivo nada mais, nada menos que Abraão. Aqui ele é chamado de Abrão. Vai mudar no capítulo 17, você verá. Mas ele já se comporta como Abraão, o pai da fé. Sem dúvida alguma, viver ao lado de Abraão é uma experiência maravilhosa, porque ele anda com Deus. Abraão, aonde passa, ele deixa altares ao nome de Deus. E então você não teria dificuldade de seguir Abraão em Canaã. Porque você, ao andar por Canaã nos dias de Abraão, então veria um altar e ainda cinzas e pequena fumaça. Então você iria dizer: ó, Abraão esteve aqui, ele passou por aqui, o adorador de um Deus. É certo, porque no mundo que Abraão viveu, o mundo que Abraão viveu era famoso pelo número de deuses que as pessoas tinham, vários deuses. Mas Abraão era o único que tinha um Deus somente. Então ele se tornou como que pai adotivo, e Ló seguiu Abraão. Chegou um momento, quando voltavam do Egito, que houve problema. E os problemas vieram por causa das bênçãos de Deus. Olha só. Deus abençoara Abraão e o seu rebanho tinha crescido. Deus abençoara Ló e o seu rebanho também tinha crescido. Deus tinha abençoado, não é, a ambos, e agora estavam enfrentando um problema. Os pastores de gado de Abrão e os de Ló estavam brigando entre si. Nessa noite eu não vou falar de Abraão, eu vou falar de Ló. Mas Abraão é um líder que ele se comporta de uma forma maravilhosa. Ele está diante de um problema. Quem não tem problemas nesse mundo? Será que nessa noite eu estou falando para alguém que não tem problemas? Você iria até sorrir e dizer: pastor, esse não sou eu. Eu estou cheio de problemas. Para vir aqui nessa noite, eu tive muitos problemas. Abraão é um homem que ele se comporta de forma muito bonita diante dos problemas. Eu tenho visto pessoas dizendo assim: olha, eu aceitei a Jesus, eu achava que meus problemas iriam diminuir. Eu aceitei a Jesus e eu achei que meus problemas iriam acabar. Tem pessoas que já me disseram assim: eu estou chateado com o Evangelho. Sabe por quê? Porque eu aceitei a Cristo e parece que piorou a minha vida, a minha qualidade de vida. Eu estou tendo mais problema. Antes eu não tinha problema, agora estou tendo cada vez mais um atrás do outro, cada vez mais uma angústia, cada vez mais uma tribulação. E me lembro de um homem que diz: pastor, eu saio de uma, de repente eu caio na outra. Me ajude. Você me fez uma proposta enganosa, disse alguém. Não, de fato, Abraão ele tem uma visão diferente. Ele diz: porque eu aceitei a Cristo não quer dizer que eu não vou ter problemas. Porque os que aceitam a Cristo, eles têm mais problemas ainda do que os que não aceitam. Então qual que é a vantagem de aceitar Cristo? É que quando você não aceita Cristo,
A correnteza te leva. É muito simples ir a favor da correnteza. É muito simples voar a favor do vento. É muito simples nadar a favor da maré. É muito complicado quando você tem que ir contra a tempestade, contra a maré, contra a enxurrada. Quando você aceita Cristo, é de fato um desgaste. Todavia Ele diz, eu estarei contigo sempre. Ele diz, eu não te abandonarei. Ele diz até, pode tua mãe te esquecer, mas eu não me esqueço de ti. Eu irei cuidar de você, cuidarei da sua situação financeira. Eu não deixarei um justo mendigar o pão, cuidarei do seu filho, cuidarei do seu casamento. Quando eu digo não aceito a Jesus, na verdade, a minha vida segue mais ou menos aquele fator que o ser humano diz, sorte ou azar. Deu sorte hoje, deu azar amanhã. E a vida de muitos hoje está na sorte e no azar. Todavia, aqueles que aceitam Cristo, eles serão dirigidos e guiados, mas os problemas existirão. E Abraão, ele diz, não é porque eu aceitei a Cristo que eu vou agora não ter mais problemas. Pelo contrário, aceitei a Cristo, estou tendo muitos problemas. Eu tive que sair da minha terra natal, de Ur. Eu tive que deixar minha parentela. Eu tive que vir para uma região desconhecida, onde pessoas perigosas vivem. Mas eu confio em Deus. E ele disse para o sobrinho, que ele tratava como filho, filho, vamos subir a montanha. Porque quando você tem problemas, nunca se esqueça, Ló, querido Ló, quando surgir problemas, todo mundo tem problemas. Não se esqueça desse segredo que eu vou te dar. Suba a montanha, cada vez mais alto, mais próximo de Deus. Porque quanto mais perto de Deus, mais visão você vai ter para resolver os problemas. Quanto mais distante de Deus, menos você vai enxergar, mais míope você vai ser, mais cego você se tornará. Eu tenho me admirado, sabe por quê? Eu tenho visto jovens escolhendo seu futuro casamento. Eu convivo com jovens há muitos anos. Eu sou pastor de jovens. E eu tenho visto jovens decidir o seu futuro amoroso, seu casamento, distantes de Deus. E não tem como dar certo nada quando você está distante de Deus. O teu casamento pode durar 10 anos, 15 anos, pode durar até 20 anos, mas não passa disso. E um dia ele acaba, porque você não quis subir perto de Deus. Eu tenho visto pessoas terem problemas financeiros. E sabe por quê? Porque eles não subiram perto de Deus para dizer, Senhor, o que você acha dessa minha associação, dessa minha ligação financeira com tal pessoa? O que você acha desse meu investimento neste banco? O Senhor ainda é capaz, gente, de dizer, de comunicar-se com o ser humano. Ele ainda sabe dizer para o ser humano, olha, este banco vai falir daqui 2 anos. Não ponha teu dinheiro. Eu me recordo quando o governo Collor subiu. Vocês se lembram, alguns se lembram, a transformação da moeda. E eu me recordo de um homem, ele era membro de minha igreja. E nessa época ele disse, pastor, já que nós estamos num momento de insegurança, eu vou vender tudo que eu tenho e colocar na poupança. Gente, você sabe o que aconteceu? E eu me lembro que disse aquele homem, ore a Deus, porque nem eu sei, analista financeiro nenhum sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe. E eu me recordo que um homem disse, eu não irei colocar dinheiro no banco, eu irei aplicar em propriedades. E você sabe a diferença de um e de outro, um dia depois do plano Collor. Deus sabe ainda dizer para os seus filhos como educar, como ensinar suas crianças.